Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 10 de julho de 2025, estamos na 14ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7 ao versículo 15. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes uma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz que a paz, toda casa onde você chegar, você deve saudar. E se aquela pessoa que mora naquela casa for digna, a paz do missionário ou a paz de Cristo vai repousar sobre ele. Senão, a paz volta para aquele que é o missionário, para aquele que carrega então o dom da paz. E lembra, amados irmãos, este é o primeiro dom que cada um de nós deve ter, ou seja, em cada lugar a gente nunca deve deixar pior do que ele está, mas sempre trazer para ele o melhor, trazer para ele a paz. E compreendamos, amados irmãos, a paz de Cristo não depende do que está acontecendo fora, mas depende principalmente, amados irmãos e irmãs, do que está acontecendo dentro de nós. Diz Jesus, amados irmãos, disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim, ou seja, a paz que Cristo dá não é a paz do mundo, é a paz dele. Então, para que tenhais paz em mim. Porque no mundo, amados irmãos, tereis tribulações, mas tende fé, eu venci o mundo. Ou seja, amados irmãos, quem procura agradar o mundo terá tribulações, mas quem quer a verdadeira paz vai encontrar em Cristo. E ele diz, tende fé, porque ele venceu, assim também nós venceremos o mundo. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus sabe que os discípulos enfrentarão muitas tribulações, porque ele mesmo enfrentou. Então ele sabe que nós também teremos bastante dificuldade. Seremos tentados a desistir e até, amados irmãos, a gente vai desconfiar da nossa própria capacidade de assumir a missão. Por isso, amados irmãos, lembrem naquele terceiro domingo da Páscoa, Pedro dizendo, eu vou pescar, ou seja, Pedro quer desistir, Pedro quer voltar a ser pescador de homens, mas Jesus quer que ele seja pescador de peixe. E eles passam a noite toda e não pescam nada. Inclusive, quando Jesus está na margem e pergunta, moços, tens aí alguma coisa para comer? Aí Pedro está tão desanimado que ele nem tenta explicar por que não pescou nada, ele simplesmente diz não. Aí Jesus diz, joga aí a rede do lado direito. E eles pescam, amados irmãos, uma grande quantidade de peixe que não consegue nem arrastar, nem puxar a rede para dentro do barco. Então, eles têm que ir levando até a margem para poder, então, pegar aquela quantidade de peixe. E aí o que acontece, amados irmãos?
João diz, é o Senhor. E Pedro estava nu. Vejam que coisa interessante. Pedro está nu, né? Lembrando Adão. Lembra quando Deus perguntou, Adão, Adão, onde tu estás? Aí Adão disse, eu ouvi os teus passos no jardim e me escondi porque estava nu. E assim, como Adão estava nu, Pedro também estava nu. E Pedro, amados irmãos, estava se escondendo de Deus, estava indo, querendo voltar a pescar peixe. E Adão também estava se escondendo de Deus. E assim, amados irmãos, né, acontece que quando ele vê que é Jesus, ele veste de novo a roupa. Lembrem? Quando a gente veste uma roupa, é porque a gente tem um destino, né? Quando eu vesto uma roupa, eu vou para a praça. Quando eu vesto uma roupa, eu vou para o hospital, eu vou para o trabalho. Enfim, cada roupa diz para onde eu vou. Eu vou para a Santa Missa, então eu visto uma determinada roupa. E assim, cada roupa diz para onde eu vou. E estar sem roupa, mas irmãos, está dizendo, eu não tenho para onde ir. E quando Pedro, amados irmãos, reencontra Jesus, então ele veste a roupa, ou seja, agora ele já tem um destino, ele já tem um objetivo. Lembre? Ele já sabe quem é, aonde está e onde ele quer chegar. Por quê? Porque a roupa dele leva ele de encontro a Jesus. Então ele é Pedro, ele é pedra, né? Ele está ali querendo pescar, voltar a pescar, mas ele é pescador de homens. Então ele deve voltar a reencontrar Jesus, a se tornar de novo o Pedro que Jesus chamou para ser pescador de homens. E assim, amados irmãos e irmãs, né, teremos muitas dificuldades, mas o Senhor vai sempre nos reorientar e nos levar de encontro a Ele novamente. E assim, amados irmãos, ó, o pão da palavra, né, o pão da Eucaristia devem ser o alimento e o sustento nas tribulações, pois é na fraqueza humana que se manifesta a graça e o poder de Deus. E Pedro, amados irmãos, está fraco, mas aí, naquela fraqueza, Jesus manifesta, naquela pesca milagrosa, que ele não precisa ter medo, porque ele não precisa confiar nele. O que ele tem que confiar é em Jesus. O que ele precisa confiar é em Deus. E assim também nós. O próprio Jesus diz, tem de fé, eu venci o mundo. Então, a gente só precisa confiar nele e continuar, então, a nossa caminhada. Tem até aquela frase que diz, primeiro a gente coloca o pé, né? Porque isso é ter fé. E assim Deus também, assim que eu coloco o pé, Deus também coloca o chão. Porque, como já dissemos, amados irmãos, é na nossa fraqueza que se manifesta a graça e o poder de Deus. Pois, amados irmãos, lembrando daquilo que São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pois já não é nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Tudo é, amados irmãos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, amados, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.